Que Deus abençoe a todos nós. Amém? Louvado seja comigo com oportunidade de estar aqui transmitindo a palavra do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu também trago a saudação do meu pastor ali, pastor Francisco Santos, aí de Vila Paulina. Também trago a saudação da minha esposa, que não pôde estar aqui conosco. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 9 ao versículo de número 14. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 9 ao versículo de número 14. Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 9 ao versículo de número 14. Todos encontraram? Amém? Eu vou ler aqui para nós ganharmos tempo aqui. Colossenses, capítulo 1, versículo 9, diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborando em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longânime com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, eu vou começar essa mensagem destacando algumas palavras que nós acabamos de ler. Paulo está falando aos irmãos aqui de Colossos que desde quando ele tomou conhecimento, ele está orando, ele está intercedendo. E eu gostaria de chamar a atenção a algumas palavras que ele falou aqui através desta palavra. Eu gostaria de destacar a palavra cheio de conhecimento, a sua vontade, em toda a sabedoria, inteligência espiritual. Por quê? Porque nesta noite eu quero falar sobre o perigo de espiritualizar tudo na nossa vida. Quem conhece crentes aqui que ele acaba espiritualizando tudo na vida dele? Existem diversos crentes que tudo ele leva para o lado espiritual da coisa. Ele espiritualiza tudo na sua vida. Em contrapartida também nós nos deparamos com aqueles crentes que eles são carnais. Tudo é carnalidade. Se nós compararmos essas duas criaturas, nós observamos um desequilíbrio, nós observamos uma falta de equilíbrio. E quando nós pensamos na vida espiritual, quando nós pensamos na nossa vida com Deus, ela não é mais ou menos, não. A vida com Deus é uma vida de equilíbrio. E quando nós pensamos neste equilíbrio, eu gosto sempre de comparar um pássaro. Um pássaro, ele contém duas asas. Vamos imaginar que o lado esquerdo da asa seria o mundo real, o mundo em que nós vivemos, a realidade. E o seu lado direito seria a espiritualidade. Vamos imaginar que eu corte uma das asas do pássaro. Eu faço uma pergunta para vocês: esse pássaro vai voar? Não vai voar. Independente da asa que eu corte. Moral da história: eu
Eu quero dizer que o crente precisa entender que ele vive no mundo real. Nós vivemos no mundo, nós estamos neste mundo. E nós sabemos que nós precisamos pisar no chão. Nós precisamos saber que nós precisamos viver o dia a dia. E nós sabemos também que nós precisamos ter uma vida espiritual com Deus. Nós precisamos viver uma vida com Deus. A espiritualidade é muito importante. E é aí que nós encontramos dificuldade. É aí que nós caímos no desequilíbrio. Por exemplo, se você vai no livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12, a Bíblia vai dizer assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Significa estar dando legitimidade ao mundo espiritual. Significa que existe um mundo espiritual. Significa que nós precisamos entender o que é este mundo, o que é a nossa luta. Mas quando nós vamos no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 2 e número 3, a Bíblia vai dizer assim: tudo sucede igualmente a todos, ao mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que tem o juramento. Este mal que há entre tudo que se faz debaixo do sol, que tudo sucede ao mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvaios no seu coração, na sua vida, os que depois vão aos mortos. O que a Bíblia está dizendo aqui? Significa que existe embaixo do sol, aqui na terra, no mundo real, o que acontece com o ímpio, acontece com o crente. O que acontece com o rico, acontece com o pobre. E por incrível que pareça, existem muitos crentes que eles vêm para a igreja e eles deixam de viver a realidade. Eles deixam de entender aquilo que sucede ao ímpio vai suceder a mim, a você que somos de Deus. E nós precisamos tomar este choque de realidade. Nós precisamos entender a importância do equilíbrio e não espiritualizar tudo na nossa vida. Porque quando nós não entendemos que nós estamos vivendo na terra, nós acabamos sofrendo, nós acabamos padecendo. Então nesta noite eu queria abordar este mundo real e essa espiritualidade, olhando e analisando algumas áreas da nossa vida. Por quê? Porque esses versículos que nós acabamos de ler em Colossenses, você observa que Paulo estava dizendo assim, que você, desde quando eu vi, eu tenho orado, eu tenho intercedido, para que vocês venham ser cheios de conhecimento, vontade, sabedoria e inteligência, ou, em outras traduções, entendimento espiritual. Então, olha que coisa interessante. Então, eu entendo que eu posso viver na terra, no mundo real, mas eu também posso ser uma pessoa espiritual. Espiritualizar tudo é diferente de ser uma pessoa espiritual. Então, eu consigo viver esses dois mundos com equilíbrio. Por exemplo, quando a Bíblia diz assim: vós sois o sal da terra. Por exemplo, uma comida, você precisa pôr sal. Se você põe pouco sal, a comida não fica com um gosto diferente. Se você põe muito sal, a comida já não fica legal para comer e faz mal. Então nós precisamos entender uma coisa: o sal, na medida correta, ela dá gosto. Glória a Deus. Olha que coisa interessante. A vida espiritual é isso: equilíbrio. É você saber entrar e sair de qualquer lugar. Então eu gostaria de olhar, abordar algumas áreas da nossa vida que nós precisamos viver nesse contexto de equilíbrio.
vida profissional. Eu não sei, existem alguns crentes que ele pensa que a vida profissional dele vai cair no céu e ele agora acaba espiritualizando a sua vida profissional. Por exemplo, nós lemos em Eclesiastes: o que acontece para um acontece para o outro. Então, por exemplo, o crente, ele pensa que apenas ele orar, ele não precisa se aperfeiçoar na sua vida profissional. Então, se ele pensa só porque ele está vindo na igreja, só porque ele é dizimista fiel, só porque ele é pregador, cantor, ele acha que ele tem vantagem por causa disso. Ele está vivendo apenas o espiritual da sua vida. Ele está esquecendo que ele está na terra. Então significa que eu sou de Deus, eu estou na terra, mas eu preciso me aperfeiçoar naquilo que eu faço. Eu não sei de onde eles estão tirando isso. Então a pessoa fica para trás. Tem crentes que dizem assim: eu estou perdendo o meu espaço no meu trabalho. Isso não é justo. Apareceu um ateu, apareceu um macumbeiro, e ele tomou o meu lugar, porque ele estacionou no templo. Não significa que você vem para a igreja, que você está orando, que você está jejuando, que você não precisa viver a novidade do mercado, aquilo que a sua profissão pede. Então nós temos que parar e viver a realidade. Por exemplo, se você atravessar uma rua com os olhos fechados, mesmo você sendo crente, existe uma grande possibilidade de você ser atropelado. Então a pessoa pensa que só porque ela é crente, Deus tem a obrigação de enviar anjos e livrá-lo. Então, pensa comigo, a igreja tem uma função social na terra, mas se nós pararmos e analisarmos, a maioria dos cargos de destaque aí fora não é ocupado por um crente. Porque o crente, ele acha que Deus tem que fazer tudo por ele e ele não faz nada. A gente ouve jovens falando assim: você está estudando para um vestibular? Não, eu estou indo. Mas é uma vaga, você vai disputar com diversas pessoas e a vaga é limitada. Quem vai passar? Quem se esforçou, quem estudou, quem idealizou. Porque se fosse por orar, seria muito mais fácil. Então você estuda e ora. Você estuda e ora. Você se esforça e ora. Isso é equilíbrio, isso é inteligência. Porque o que Paulo diz assim: eu peço tudo isso para vocês, para que vocês andem com dignidade diante do Senhor. Ele estava dizendo assim: para que vocês honrem o nome do Senhor. Olha o que ele diz no versículo, olha o que ele diz no versículo 10. Ele diz assim: para que vocês frutifiquem, para que vocês cresçam. Então entenda uma coisa: não significa que nós estamos na igreja e nós deixamos de fazer algo que vai cair do céu. Não! Você precisa aperfeiçoar, você precisa estudar, você precisa se esforçar. Se você trabalha, se você entra às 8h30 da manhã e sai às 5h30 da tarde, você precisa cumprir o horário. Não é porque você é crente, você tem que levar vantagem. Muitas pessoas estão padecendo, muitas pessoas estão sofrendo, porque não entendem, não conseguem entender o que é andar em dignidade diante do Senhor. Porque espiritualiza tudo terceiriza para Deus. Não, Deus abriu uma porta de emprego para você, você precisa levantar para trabalhar, você precisa respeitar o lugar que você trabalha. O que tiver que mudar para você ter mais conhecimento, para que você galgar cargos maiores, você precisa fazer a sua parte. Aleluia. Gente, não é pecado querer o melhor para a sua vida, mas o que cai do céu é chuva. Deus abençoa, mas você precisa fazer a sua parte. Amém. Isso é equilíbrio. Muitas pessoas ficam desanimadas, porque o que acontece? Nós estamos entrando na nossa carreira cristã e nós entramos com ímpeto, com
força. O recém-convertido, ele é diferente de uma pessoa que está muito mais tempo na caminhada. Ele tem força, ele tem vontade. E ele começa a ouvir umas maluquices que nós estamos acostumados a ouvir por aí. Poxa, não é verdade? Você pobre e vencer rico, sem trabalhar, sem se esforçar, sem lutar, não existe isso. Eu vou orar para Deus dar sabedoria, mas eu preciso acordar cedo, eu preciso pegar um caderno, eu preciso pegar um livro, eu preciso estar atento a tudo. Então colocar na cabeça dos crentes que é só orar e Deus vai abrir o banco central lá no céu, a casa da moeda. Parece que no céu tem uma imobiliária que vai fazer, não, você precisa trabalhar, você precisa se esforçar, porque isso é bíblico também. A Bíblia diz que para o ímpio e para o não ímpio, para o pobre e para o rico, nós estamos em pé de igualdade. A diferença é conhecimento, como Paulo diz aqui, sabedoria. Sabe o que é a sabedoria? A sabedoria é guardar o meu hoje, protegendo o meu amanhã. Isso que é sabedoria. E o interessante é que a Bíblia diz: se falta sabedoria, peça a Deus. Deus vai dar. Porque oferecer um evangelho que não é bíblico, um evangelho que está acomodando as pessoas fisicamente e espiritualmente. Porque o que acontece para qualquer pessoa, e se você está sujeito à mesma coisa, o ímpio precisa levantar para trabalhar, para pagar suas contas. Você, crente, precisa fazer a mesma coisa. Você precisa fazer a mesma coisa. Outro exemplo. Vamos olhar para a nossa vida financeira, olhando com a realidade e olhando o espiritual. Se eu chegar para você assim, tudo que é financeiro, um homem vê assim. Aqui é 10 mil. Põe 10 mil aqui, vai virar 20. O nosso intelectual, a nossa gana de ganhar, homem quando fala de dinheiro, ele sempre fala voltado para lucro. Então as pessoas estão achando que Deus, ele é um Deus de barganha. Então as pessoas estão comprando aquilo que não pode pagar. Estão colocando a culpa no diabo. Abre a sua fatura e vê de quem é o CPF que está lá. Abre a carta das Casas Bahia, você vai ver de quem é o nome. Não é do diabo, não. Então, entende uma coisa: o que está debaixo da terra acontece para todo mundo. Se você olhar a história de um homem de sucesso, um ateu, independente da religião, você vai ver que existe um esforço, existe uma economia. Então, por exemplo, a pessoa compra um carro, ela está fora do orçamento dela, depois ela ora, ela sobe monte, desce monte, faz campanha e não paga, e fala que é o diabo, é você. Para de espiritualizar e terceirizar aquilo que é seu. Então entenda uma coisa: matemática é equilíbrio. Matemática é simples. Se eu ganho 3, eu tenho que gastar até 3. Porque se eu gastar 5, eu vou ficar angustiado, eu vou ficar desanimado, eu vou ficar aflito. E o interessante é que, olha que coisa interessante, a minha espiritualidade, ela não atrapalha a minha vida física, mas a minha vida física atrapalha o espiritual. Porque o homem não dorme à noite, palpitação no coração, preocupação, remédio alto, pressão. Por quê? Porque ele ganha 3 e gasta 5. Ele vai ficar sempre preocupado e vai falar que é o diabo. Não é o diabo. Nós precisamos entender uma coisa: o que é para mim, o que é para você fazer, você faça. Você faça. Nós acabamos de ler. Aí a pessoa pensa que o que está dizendo em Efésios, ele vai falar assim: mas está dizendo que a minha luta não é contra a carne, é contra o sangue. Ele vai falar que é o principado que deixou de endividado. Ele vai falar que uma potestade não é você. É você, porque a Bíblia diz o que acontece debaixo, todos estão sujeitos. Então nós precisamos parar e entender qual é esta luta. Espiritualizar tudo não é diferente de ter uma vida espiritual, de ter uma vida equilibrada. Olha que coisa interessante: nós vivemos o capitalismo, nós vivemos um século presente, que nós disputamos entre todos nós. Olha a disputa.
melhor carro, quem tem a melhor casa. Você quer um exemplo? O irmão que tem uma bela casa, ele quer sempre fazer tudo na casa dele. O irmão que tem uma casinha simples, ele tem vergonha de convidar. Nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo isso. Por quê? Porque nós somos pressionados pelo século presente. Por exemplo, o celular, você pode ver, ele tem vida. 1, 2 anos. Modelo 12, 11, 10, 20. E sempre estamos trocando. Tem a mesma funcionalidade, faz a mesma coisa, mas nós precisamos trocar. Às vezes você terminou, fez em 24 prestações. Terminou trocando outro. E nunca estamos satisfeitos com nada. E sempre estamos buscando um vazio a ser preenchido. Porque a igreja não sabe o que é ser ter uma vida espiritual. Nós estamos sempre palpando algo, porque falta a verdadeira espiritualidade. Falta saber de verdade o que é Deus. Falta de verdade saber o que é andar com Deus. E nós estamos vivendo este momento que nós estamos passando, a pandemia. Ela tem mostrado alguns crentes que falam: meu Deus do céu, esses crentes parecem que é maluco. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios, diz assim, lá em Provérbios 8: eu, a sabedoria, habito com a prudência e detenho de conhecimentos e conselhos. Significa o seguinte: quem é sábio é prudente. Quem é prudente é sábio. Na aplicabilidade da vida, eu tenho que ter prudência nas finanças. Eu tenho que ter prudência até diante desse vírus. Esse vírus é letal, mas tem muito que você não tem fé. Meu irmão, fé. A Bíblia fala da fé, mas a Bíblia fala da prudência. Então, se eu sei que ele mata, eu sei que eu posso transmitir. Por que tem que usar máscara? Eu vou usar máscara. Tem que usar álcool em gel. Tem que usar álcool em gel. E parar com essas coisas. Isso não é espiritualidade. Isso é loucura. Isso é falta de inteligência espiritual. Então nós estamos vivendo um momento que os crentes estão falando: Deus, aí vai meu carnê, aí vai a minha conta de luz, aí vai o meu cartão de crédito. Para, gente. Para. Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Isso é maluquice. Porque o verdadeiro cristão que quer andar em intimidade com Deus, ele vive a realidade. Aleluia. Qual é a sua realidade? Sua realidade é viver com o que você ganha. Não fique envergonhado com isso. Viva de cabeça em pé. Viva a intimidade, porque Deus é poderoso para viver. Deus é poderoso para levar o que não. Mas não queira viver como você não pode. Outra coisa. Vamos olhar a nossa vida familiar. Vida familiar. Tem muitos crentes que ele vive dentro da igreja. Ele prega, ele canta, mas ele não cuida direito da sua família. Ele não cuida direito dos seus filhos. Se você vai lá na Fundação Casa, existem muito Mateus, João, Pedro, Samuel, Elias. Nasceu na igreja. Mas existe uma ordem. Eu tenho que cuidar dos meus filhos. Eu tenho que mostrar o caminho. Eu tenho que mostrar a Bíblia. Mas eu preciso dos cuidados. A educação. Educação é não melhor. A educação você dá a sua presença. Mostrar para a criança que você cuida. Você tem outro exemplo na família? Eu sei o que eu estou falando. Eu tenho nesses últimos tempos divorciado muitos crentes. E você vai olhando o que aconteceu, houve um, houve outro. Sabe o que tem acontecido? Espiritualiza tudo. Mulher precisa de atenção. Homem precisa de atenção. Mulher precisa de conversa. Homem precisa de conversa. Homem e mulher precisam de um momento a dois. Então ele fica espiritualizando tudo. A Bíblia diz: não se abstenha por muito tempo do seu cônjuge, para que o diabo não tente. Então as pessoas ficam orando, mas não faz sua parte de mulher, de homem, carinho, elogio. O diabo vem buscar. Por quê? Nós vivemos um tempo de espiritualizar tudo. Precisamos orar, mas precisamos viver a realidade. Quando você aceitou Jesus, você levantou a mão.
os hormônios levantaram a mão? Quando você falou para aquela mulher sim, até que a morte nos separe, parou ali ou não? Precisa de uma manutenção. Precisa de uma manutenção. Casamento precisa de uma manutenção. Namoro precisa de manutenção. Vida conjugal precisa de manutenção. Não, mas agora Deus vai proteger meu casamento. Deus vai proteger. Mas você precisa fazer a sua parte, meu irmão. Meu irmão, você precisa fazer a sua parte. Temos que parar com esse negócio. Porque hoje, Paulo estava dizendo que porque vocês andam em dignidade diante de Deus. Andar em dignidade diante de Deus não é você vir e vir todos os domingos na igreja. É você dar bom testemunho. É você ser exemplo. Então nós estamos vivendo momentos que está atrapalhando. Mas eu pensava que eu espiritualizando tudo. Eu estava dando um bom exemplo. Não, equilíbrio. Precisa passear com a família. Precisa sentar para ouvir sua esposa. Precisa sentar para ouvir o seu marido. Precisa ver o que o seu filho está fazendo na rede social. Ah, mas eu sou crente. Deu 6 horas, eu largo tudo lá. Eu deixo meu filho no Facebook. Eu deixo meu filho lá no videogame. Eu deixo meu filho lá na casa do amigo, da amiga, da namorada. Não. Precisamos do cuidado. Por exemplo, você tem uma casa bonita. Essa casa precisa ser limpa. Essa casa precisa pelo menos uma vez na semana daquela bela faxina. E depois daquela bela faxina, os retoques. Porque a casa pode ser bela. Se você ficar um mês sem limpar, daqui a pouco ela cheira mal. Daqui a pouco tem inseto. Daqui a pouco tem roedores. Daqui a pouco ela está caindo. Por quê? Precisa limpar. E vida cristã é isso. Eu preciso cuidar da minha vida espiritual. Mas eu preciso cuidar da minha vida física. Eu preciso passear. Tem irmão que não passeia. Tem irmão que não assiste um filme. Não, mas eu não é amor. Irmão, você ir no cinema com a sua esposa. Você ir com seus filhos no cinema. Você sentar no sofá da sua casa. Brincar, chutar bola. Não, mas é pecado. Precisa de atenção. Você fazer um piquenique. Você sentar para ouvir. Você jogar peteca precisa. As melhores coisas estão nas mínimas coisas. Nas coisas simples. Eu sou de um tempo que a gente jogava peão na rua, bolinha de gude, pulava mula, jogava bola. Quem nunca rasgou o dedão chutando paralelepípedo na rua? Criançada hoje não sabe fazer isso. Não sabe andar de bicicleta, quem não anda. Quem nunca tomou um sorvetinho, esse aí, do McDonald's, do Habib's, com a sua namorada, porque você não tinha dinheiro. Mas hoje não. A gente quer impressionar com aquilo que a gente não tem, por isso que não somos felizes. E as melhores coisas estão na simplicidade. O Evangelho é simples. Nós que complicamos. Nós que deixamos de viver a realidade para trazer uma espiritualidade que não existe. Isso é religiosidade. Isso é fanatismo. Por isso que está acabando a família. Por isso que a família está sendo destruída. Por isso que as amizades estão sendo destruídas. Porque é muito espiritual. O irmão brinca com você. Não. Vai se converter. Relaxa. Descontrai um pouquinho. Irmão, vamos para um retiro. Aí o irmão, ele vai entrar na piscina. Se o irmão aparece com uma bermuda, vai se converter, irmão. Ele vai entrar na piscina de terno. Brincar um pouquinho, relaxar um pouquinho, respirar, pega a esposa, vamos andar na praia. Não, mas colocou para mim, meu Deus, vamos disciplinar ele. O que é isso? Isso é loucura. Isso não é espiritualidade, isso é religiosidade. Aleluia. Outro dia o irmão falou para mim assim: um pastor, eu só durmo de calça e moletom. Porque se Jesus voltar, eu não vou, senão se eu não andar assim, Jesus volta, eu fico. Eu fiz uma pergunta para ele. 2 perguntas. Você toma banho de roupa? Você não tem relação sexual com a sua mulher de roupa? Não, para com isso. Isso não é espiritualidade, isso é fanatismo.
imediatismo, isso é loucura. E nós estamos envergonhando. Descontrai um pouco. Se desalma nesta noite. Outro exemplo, vida social. Vida social. O ser humano, ele é um ser que nasce com uma característica de sociabilidade. Sociabilidade. Ele tem um processo de sociabilização. Eu não consigo viver preso num quarto. Essa pandemia aí, essa pandemia, agressão física, doenças cardiovasculares, pessoas sentem falta de pessoas. Então nós precisamos de uma vida social. Ai, mas eu não aceito a roda dos escarnecedores. Mas onde você está dando um exemplo disso? Vida social, por exemplo, precisamos viajar. Crente, quando você puder, vai viajar um pouquinho. Não, mas eu tenho que estar na igreja. O pastor não precisa viajar. Os solteiros precisam viajar. As pessoas precisam dar uma passeada. Outra coisa, crente precisa descansar também. Precisa deitar na rede, sabe? Andar de chinelo em casa, sabe? Ficar à vontade, descansar um pouco, desconectar da realidade. Não, eu sou panela de fogo, tudo bem, mas não vai tirar a sua comunhão com Deus. Descansa um pouquinho. Crente precisa se comunicar com outras pessoas. A pessoa vai trabalhar numa empresa. Eu sou ungido. Eu não falo para isso, gente. Existe conversa, a gente tem que saber. A verdadeira espiritualidade, ele entra e sai de qualquer lugar e conversa de qualquer assunto. Estou sentado aqui com os colegas de trabalho, outra começou a falar um assunto, todo respeito, eu estou indo embora. Não precisa atacar a fé dele. Se você não precisa dar risadinha, mas se não deu certo, você sai. Crente tem vida social. Crente é um ser sociável. Você sente dor. Você sente dor ou não? Você sente vontade de ir no banheiro? Você sente sede? Você sente sono? Você sente saudade? Então você é um ser humano. Graças a Deus por isso. Não tem anjo aqui não. Ser humano. Ser humano, lidar com outro ser humano. Ah, mas não é da mesma religião que você. É um momento de pregar o evangelho. Com respeito. Outra coisa muito interessante. Crente visita a família, viu? O cara se converte, não visita mais o pai dele, não visita o irmão dele, não visita a irmã dele, a avó dele, a tia dele. Por quê? Porque agora eu sou vaso. Visita. Porque andar em intimidade diante do Senhor, você dá um testemunho, deixar que as pessoas vejam o que Deus fez na sua vida. Então, aí a gente está vivendo o inverso hoje. Chega o final de ano, ele fica o ano todo sem ver o irmão. Aí quando ele vai, daqui a pouco ele está chacoalhando o corpo. Daqui a pouco ninguém está dando uma bolada de cerveja, de vinho, aí não, é melhor não ir desse jeito. Falta de equilíbrio. Você percebe que é 8 ou 80, nunca no meio, nunca tem equilíbrio. Eu estou visitando meu pai, meu irmão, aí está tomando a cerveja. Tem uns que se afastam, aí eu posso nem olhar para a cerveja, tem outros que tomam junto. Ele não consegue ficar dando testemunho, com equilíbrio. O que está faltando? E a gente está entrando para lá e para cá, não chega a lugar nenhum. Porque falta equilíbrio. Outra coisa. A gente precisa dar bom testemunho onde ele vai. Mas como é um bom testemunho? A gente consome bom testemunho. O bom testemunho é defender a bandeira da minha igreja. Não é isso. A gente conhece um poeta pela sua poesia. E a gente conhece um crente pelo seu testemunho. A Bíblia vai dizer assim, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quando você não é dominado e você sabe ver o que é lícito, o que é ilícito, você mostra que você é uma pessoa espiritual. Porque espiritual para as pessoas a gente pensa em anjo, a gente pensa em uma pessoa que não existe. Mas a espiritualidade não
não é você se afastar da realidade. Espiritualidade é você viver a realidade e não ser dominado por aquilo. Esse é o grande problema. Isso é espiritualidade. Você não ser dominado. Nós vivemos num mundo onde nós somos dominados em comprar, em consumir, em ser camaleão. Aonde eu estou, eu vou me adequar com a situação. Mas o verdadeiro crente espiritual era como era Sadraque, Mesaque e Abednego. Você vai se curvar, eu não vou me curvar. Você estava desrespeitando, não, mas eu tenho meu Deus, eu tenho a minha fé, eu tenho a minha convicção. Então nós estamos vivendo momentos de muita dificuldade, é muito julgo, é muito apontar dedo, é muita acusação. Pode observar. Fala para os jovens, vocês não podem, não tem relação sexual porque é pecado. É pecado. Mas a pessoa não é mais fácil falar assim, para você não cair no pecado, para de abraçar forte. Evita ficar nos cantos sozinho. Evita de andar nos carros sozinho. Por quê? Porque você cai. Não seria muito mais fácil que acusar. Aí o meu casamento está frio. Por que está frio? Não se está frio. Ele não me procura porque você está escondido. Começa a aparecer. O meu dinheiro está curto no final do mês. Mas o que você está fazendo? Eu tenho um guarda-roupa novo. Mas o que você está usando aqui? Eu gosto dessa e as outras. Eu achei bonita, mas agora eu tenho umas moças tão caras de gastar o dinheiro dela. Aí as pessoas me acham antipática. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas são ínfias. Mas você já procurou conversar com a pessoa? Hoje a gente vive uma pessoa assim, eu não gosto daquela pessoa. Mas por quê? Eu não sei, eu não fico com a cara dela. Mas de onde você tirou isso? Você já conversou com a pessoa? Aí eu não gosto dessa igreja. Essa igreja está fria. Por que está fria? Eu estou acostumado com um louvorzão. Estou acostumado com uma palavra que me aquece. Mas eu te falo, sabe que o problema não é você? Mas eu acho que eu não fui com aquele jeito do ciclo de oração. Mas porque eu não sei, eu não gostei dela. Mas você já conversou com ela? Não conversei, mas eu não gosto. Percebe que a gente começa a acusar, a gente começa a falar sempre do contrário. Mas eu quero uma palavra mais light. O que é uma palavra mais light? Eu vou lá, eles ficam me acusando, mas eles te conhecem? Não. Como eles falam que te acusam? Mas assim, eles falam algumas coisas que eu não encontro. É Deus querendo falar contigo. É Deus indo na ferida, é Deus querendo salvar a sua vida. Mas é o seguinte, eu quero um Jesus mais light. Um Jesus mais light. Tem um Jesus que é misericordioso. Tem um Jesus que é bondoso. Tem um Jesus que quer te salvar. Você é mais fácil, meu irmão. Mas eu quero ser espiritual. Como que eu faço? Primeiro reconheça quem você é. Quem você é? Quem você é? Fale. Quem você é? O pecado que tão de perto me rodeia. Quem você é? Uma pessoa que eu não posso dar vazão à minha carne. Quem você é? Eu sou uma pessoa fraquíssima. Eu sou pequenininho, eu sou fraco. Eu sou uma pessoa que eu não enfrento o pecado, eu fujo como fugiu José. Assim somos nós. Não tem um anjo aqui, não tem super-homem, não tem super-mulher. Simplesmente é o graça do Senhor. É a presença de Deus que vai abençoando. Nós somos fracos. Nós temos dias que levantamos mal mesmo. Temos dias que temos força para enfrentar leões. Mas tem dia que temos medo de enfrentar uma formiga. Crente tem medo? Eu acho que tem medo. Crente fica aflito? Fica. Crente fica inquieto? Fica. Por quê? Porque você é ser humano. Você é pó. Você é carne. Você é oriundo do pecado. Você é pecador. Você não é super-homem, super-mulher. A diferença é a graça do Senhor. A diferença é você reconhecer: eu sou tudo isso mesmo. Eu sou tudo isso mesmo. Por quê? Porque quando eu reconheço tudo isso, aí eu começo a dar espaço para uma vida equilibrada. Pode perceber, quando você é jovem, você tem atitudes desequilibradas.
fazia 10 anos atrás, você não faz hoje. Por quê? Porque você cresceu. Você é uma pessoa que tem maturidade hoje. E a vida espiritual é a mesma coisa. A mesma coisa. Algumas coisas que nós fazíamos lá atrás, não fazemos mais hoje. Porque a vida cristã ela é progressista. Ela cresce. Então a vida espiritual é isso. A vida espiritual, como que eu sei que eu estou espiritual? Quando você olhar para você mesmo e falar assim: eu preciso mais de Jesus. Aleluia. Porque é isso que traz a visão espiritual. A visão espiritual é eu entender. Eu sei que aquilo é errado, mas isso não me domina. Isso é ser espiritual. Isso é ser espiritual. Não, mas eu pensava que espiritual era sair rodopiando dentro da igreja. Eu pensava que ser espiritual é pular e não pipoca. Não. Ser espiritual é olhar para você e ver quem é você de verdade. Eu encerro dizendo o seguinte: existe aquela pessoa que vocês pensam que eu sou. Existe aquela pessoa que eu penso que sou. Mas existe aquela pessoa que Deus sabe que eu sou. E esta pessoa que Deus quer tratar nesta noite. Porque Deus conhece a sua estrutura. Nós vivemos em imagem. Quando nós pensamos e idealizamos uma pessoa, mas aquela pessoa era tão santa, caiu. A pessoa fala: meu Deus, como aquele homem santo caiu. Porque nós pensamos, vocês têm uma imagem, pensa quem eu sou. Eu tenho um pensamento pronto. Mas existe um que me conhece desde o fim. Deus conhece cada um de nós ali nesta noite. Eu posso enganar minha esposa pode me enganar, eu posso enganar vocês podem enganar a igreja, mas eu posso me enganar mesmo, mas não tem como enganar o Senhor. O Senhor me conhece. O Senhor conhece. Ele tem uma existência. Por exemplo, existem marcas de carro que você vê na rua, você fala: que carro bonito, que carro maravilhoso. Mas existe na verdade o conhecimento profundo daquele carro que é o fabricante. E Deus te conhece, meu irmão. Deus te conhece também. E é por isso que Ele te trouxe aqui nesta noite. Se nós entendêssemos o que é estar na igreja, se nós entendêssemos o que é ser igreja, se nós entendêssemos qual é a oportunidade de estar aqui nesta noite. Porque pense uma coisa comigo. A Bíblia fala que a vida é como um vapor, como uma neblina. O vapor ele desaparece rápido. 70, 80 anos é muito rápido. Nós estamos tratando da melhor coisa da nossa vida. Não existe nada mais importante do que a sua vida espiritual. Não existe nada mais importante do que a sua eternidade. Aleluia, nada é importante. Glória a Deus. Conhecimento pessoal, a gente vive disso. Mas a vida eterna não tem nada mais. De onde eu trago da eternidade? É através da explanação da palavra. Onde eu vou mantendo, fazendo manutenção na minha vida espiritual, na minha vida com Deus, mas ouvindo a palavra, participando de escola bíblica dominical, ajoelhando no chão e reconhecendo: Senhor, sem ti eu não sou nada. Sabe por quê? Nós sempre vivemos próximo da morte, mas hoje se tornou cada vez mais próximo. Eu encerro aqui. Eu uso um exemplo que eu trago para a minha vida. Eu estou numa fila. Aliás, existem duas filas. Isso não é bíblico, isso não é doutrinal. Eu uso para mim. Existe a fila do arrebatamento da igreja e existe a fila da morte. Eu sei que uma dessas aí vai chegar a minha chamada. Então, quando eu entro numa fila, eu entro com propósito. Eu vou na fila do banco pagar a conta. Eu entro na fila do supermercado pagar a compra do supermercado. E nós estamos nessa fila do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Ninguém entra na fila por acaso. Todo mundo tem um propósito. Então nós temos esse propósito de um dia morar com Deus. De um dia viver uma vida eterna. Então nessa noite
você não é, que você é uma pessoa de Deus. Reconheça as suas fraquezas. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé. Vamos orar. Se por acaso tem alguém aqui nesta noite, você aí na live, aí na sua casa, você que está desviado,